E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora um pouquinho a respeito do mar já não existe. É um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então veja que interessante, o texto diz aqui que o mar já não existe. O mar não existe mais. Bom, que mar é esse? Que tipo de mar ele está se referindo? É importante a gente salientar o seguinte: o livro do Apocalipse, ele tem o seu aspecto sim literal, mas ele também tem um aspecto espiritual. Ele não é 100% espiritual, como também não é 100% literal. Cada texto, cada contexto, ele vai estar mostrando o que aquele texto, aquela frase, né, aquela palavra, qual é o seu sentido real. Então, por exemplo, você vê que mar ali no livro do Apocalipse implica em nações. Isso daí a própria Bíblia explica. E por que o mar aqui não significa o mar literal? Porque alguém pode argumentar, bom, se o mar na Bíblia não significa, né, mar literal, o mar espiritual, então terra também pode ser espiritualizada. Bom argumento. Mas tem um detalhe aqui muito interessante. A gente tem que olhar as profecias por um todo, e não apenas aquele texto único ali, porque as profecias não podem se chocar. Se há um choque nas profecias é porque alguém está interpretando errado, certo? Então olha só, olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer o seguinte, ó: Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo. Ó, para sempre, olã, eternamente. Que ele não trespassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Então, se existe uma profecia lá de Jeremias, e lembrando que existem outras coisas também, como por exemplo, quando Deus criou a terra, o mar e tudo que nele existe, diz Deus que era bom. E encher a terra ali, mesmo com o mar já existente, já fazia parte do propósito de Deus. Tá? Então, essas ondas aqui, essas areias do mar, para que essas águas não transpassassem a terra, não chegassem à terra, esse limite foi o próprio Deus que colocou eternamente. Se a Terra será da mesma configuração que a gente entende hoje, se a Terra ela vai ser uma Pangeia no reino eterno, bom, isso daí já é outros 500. Mas o fato é que é por limite eterno. A Terra pode ser até uma Pangeia, e na borda da Terra ser tomado por uma imensidão de mar. Não vejo problema nenhum, uma conjectura. Mas o fato é de que o mar sempre existiu na Terra. O fato é que foi a Terra que saiu do mar. O fato é que quando Deus mandou encher a terra, o mar ali já existia. Tá? Então, nós temos esse texto em mente e vamos aproveitar então, vamos falar de mais coisas que vão ficar eternas, além do mar. Tem outras coisas que ficarão eternas. Por exemplo, em Gênesis no capítulo 8, versículo 22, diz assim: Enquanto durar a terra, quanto tempo a terra vai durar? Eclesiastes 1,4 diz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, enquanto a terra estiver durando, existirá, né, dia, noite, sol, verão, inverno, chuva, plantio. Bom, a gente só consegue entender esse texto quando a gente compreende as nações. Se não fosse a questão das nações, a gente não conseguiria entender esse texto. Hoje, com o conhecimento que nós temos das nações existentes, que vai desde o reino milenar até ao reino eterno, isso está lá em Daniel capítulo 7, versículo 27 em diante, você observa que as nações sempre existirão.
as nações não terão o corpo glorificado. A glorificação do corpo é somente para os que fazem parte da primeira ressurreição, 1 Coríntios 15, 51. Esses que casam com Jesus, Efésios 5, 26, eles terão esse corpo glorificado e serão uma só carne com Jesus, por causa justamente do casamento. Então, quem não se casar com Jesus não terá o corpo glorificado. Não terá o corpo glorificado. Então, eles vão precisar participar, né, da sementeira, vão precisar participar, né, da colheita, eles vão precisar se alimentar. Então, haverá frio, haverá calor, porque a configuração, né, do sol ainda existirá, mas haverá frio, haverá calor, né? Haverá verão, haverá inverno, haverá dia, haverá noite. Bem, mas se o texto falar claramente que haverá dia e que haverá noite, que haverá verão, que haverá inverno, que haverá frio, que haverá calor, que haverá sementeira, que haverá colheita, a Bíblia não diz lá em Apocalipse 21 que na cidade não necessita mais da luz do sol? Exatamente, é na cidade que não precisa mais da luz do sol, é na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um cubo fechado. A Nova Jerusalém não vai pegar nada de externo nela, ela é que vai brilhar. A Nova Jerusalém é um cubo fechado. Quem ilumina a cidade é o próprio Cordeiro. O Cordeiro é que ilumina a cidade, essa enorme cidade, né, da Nova Jerusalém, que desce do céu e toma ali o mar Mediterrâneo, uma parte da Europa e o Oriente Médio. Ali é que não haverá mais necessidade da luz do sol. Mas as nações que ficarão na parte externa, fora da cidade, porque elas não poderão entrar na Nova Jerusalém, uma vez que elas não têm um nome escrito no livro da vida, somente os que fazem parte da noiva do Cordeiro é que tem o seu nome escrito no livro da vida. As nações que serão julgadas pelas obras, elas ficarão na parte externa, ficarão ali do lado de fora e não entrarão nesse que será o santo dos santos, que somente os reis e sacerdotes poderão entrar. Então, o frio, o calor, né, a sementeira, inverno, verão, isso ainda continuará, não somente no reino milenar, mas também no reino eterno, justamente por causa das nações. E isso é algo que também estava dentro do propósito de Deus. Se a gente observa isso lá no Éden, havia tudo isso daí. O homem foi feito para quê? Para lavrar a terra. Tá? Então é algo que também a gente consegue observar lá no Éden. Bom, mas o que vai durar para sempre? O que mais dura para sempre no reino eterno? Olha o que diz o Salmo 71, versículo 5. Ele permanecerá, ele quem? Se você for ler o contexto, você vai ver que está falando do Deus de Israel. O Deus de Israel, ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Então, enquanto existir o sol, enquanto existir a lua, Deus vai permanecer. Então, quanto tempo Deus vai permanecer? Para sempre. Deus não, né? A lua e o sol. Deus eu sei, já sabia disso. Mas a lua e o sol vão permanecer para sempre. A lua e o sol sempre existirá. Tá? É justamente por causa da lua e do sol que foram colocados para as estações dos tempos. Por isso tem sementeira, tem frio, tem calor. Por isso que tem maré, mar, por causa do quê? Da lua. Então, olha que interessante, até a lua e o sol vão durar para sempre. Veja o que diz o Salmo 71, versículo 7. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Está falando de Deus também. Então, quando cessar a lua, vai cessar a paz que vem de Deus. Quando que vai cessar a paz que vem de Deus? Nunca, porque o reino é de justiça e paz. Então, a lua permanecerá para sempre. Foi algo que Deus criou também lá no Éden. São coisas que Deus criou no Éden, elas permanecem para sempre. Salmo 71, versículo 17. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Olha aí, subsista para sempre o seu nome e prospere. Prospere, Senhor, o Senhor prosperará, né? E o seu nome durará enquanto resplandecer o sol.
Então o sol é um sinal claro, líquido, certo, de que olhando para o sol é um sinal, a lua é um sinal de que Deus será e é eterno, que o nome dele é eterno, que a paz e as bênçãos dele são eternas. O sol é o símbolo disso. E por último, Salmo 88, versículo 37 diz assim: a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Então a descendência do Senhor, né, que somos nós, durará para sempre. E o trono dele será eterno como o sol perante ele. Então você veja que o sol, que é o símbolo de poderio, ele está ali para poder testificar que Deus durará para sempre, que o seu nome é eterno, que a sua geração é eterna, que o seu trono é eterno, que haverá nações. O sol e a lua estão ali testemunhando isso, que haverá nações, que haverá um reino eterno, que além de outros símbolos que o sol também tem, a gente vê isso em Apocalipse capítulo 12, que fala do Antigo Testamento, que fala da ressurreição, a lua também fala da ressurreição, tá? Então, as estrelas também têm esses símbolos, a gente sabe que existem esses símbolos também, mas agora estamos especificando no tocante à existência deles eternamente. E juntamente com a existência deles, existe também o nome, a geração, o trono, o próprio Deus, a paz e a prosperidade. Tudo isso são elementos eternos. E Deus utilizou da lua e do sol para mostrar que, assim como o sol dura e a lua dura, todos esses elementos também durarão, ou seja, para sempre. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.